Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre faringe e esôfago. Então seria a segunda parte do nosso curso de anatomia no que diz respeito ao tubo digestório. Primeira parte tem uma outra aula que eu falei sobre boca e glândulas salivares. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre faringe e esôfago, um assunto super importante do ponto de vista clínico e cirúrgico, ok? Quais são os objetivos educacionais da nossa aula de hoje? A gente vai ter que localizar a faringe e o esôfago, obviamente, é uma aula de anatomia, então a gente vai ter que localizar essas duas estruturas no corpo humano. A gente vai delimitar a faringe e o esôfago. A faringe ela possui diversas porções, diversas partes, assim como o esôfago. Então, nessa aula, a gente vai conseguir delimitar as porções tanto da faringe quanto do esôfago. Identificar as subdivisões da faringe. Isso é muito importante, certo? Vai também muito a ver com o segundo objetivo. Então, nós temos que identificar as porções da faringe. Quais são as porções da faringe que se relacionam com a parte da cavidade nasal, quais são as porções da faringe que se comunicam com a cavidade oral, quais são as porções da faringe que têm relação com a parte mais inferior, ou seja, a laringe, né? Identificar as cavidades que se comunicam com a faringe, isso também é importante, a gente vai desenvolver no decorrer da nossa aula. Identificar o trajeto do esôfago. O esôfago, ele possui um trajeto bastante específico, né? Ele vem desde a região cervical, atravessa a região torácica, passa por umas subdivisões do mediastino até o momento que atravessa ali o diafragma no hiato esofágico e ganha ali a porção abdominal. Então a gente vai identificar o trajeto do esôfago, certo? Identificar as constricções do esôfago. O que seria isso? No seu trajeto, o esôfago entra em contato com algumas estruturas da região cervical e torácica, certo? Então ele pode ser vítima de algumas constricções se essas estruturas estiverem aumentadas. Então a gente vai ter que descrever isso nessa aula de hoje. Localizar a transição do esôfago para a cavidade abdominal, mais do que óbvio. O esôfago, sendo torácico, atravessa diversas regiões do tórax. No momento que ele vai ganhar a cavidade abdominal, ele vai atravessar o diafragma e com isso vai conseguir levar o alimento até o estômago, que se localiza no abdômen, né? E compreender finalmente as relações anatômicas nos dois tipos comuns de hérnias esofágicas. Nós temos dois tipos comuns de hérnias na prática clínica. Uma hérnia chamada hérnia paraesofágica e uma hérnia por deslizamento. Então, no final do nosso encontro, a gente vai descrever esses dois tipos de hérnia e trazer as manifestações anatômicas desses dois tipos, ok? Então, vamos lá. Começando nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre faringe. Bom, a faringe, né, é localizada principalmente aqui na cabeça e na região cervical, certo? Eu tenho aqui, posteriormente à faringe, esta região aqui, eu tenho uma relação com algumas estruturas ósseas. Então, se vocês observarem com atenção, né, posteriormente à faringe, eu tenho aqui uma parte chamada parte basilar do osso occipital. Certo? Parte basilar do osso occipital vai se articular anteriormente com o osso esfenoide e posteriormente vai dar origem aqui ao forame magno, né? Nesta parte basilar do osso occipital, nós temos então o limite ósseo da parte do teto e sobretudo da região mais posterior da parte mais alta da faringe, ok? Então aqui a parte basilar do osso occipital. Observando que posteriormente, né, a faringe, primeira parte da faringe, eu tenho também uma relação com a segunda vértebra cervical. Eu tenho o áxis, que vai apresentar aqui um processo odontoide, e esse processo odontoide, ele vai entrar em contato com a primeira vértebra cervical, que vai estar localizada aqui também, posteriormente à primeira porção da faringe. Então, limites ósseos. Aqui superiormente eu tenho a porção basilar do osso occipital, e inferiormente, principalmente, a segunda vértebra cervical. Lembrando que a segunda vértebra cervical, o seu corpo é bastante desenvolvido, certo? E tem aqui o processo odontoide
que vai também realizar uma articulação com a primeira vértebra cervical. Em relação à primeira vértebra cervical, eu tenho principalmente o arco anterior do Atlas, que vai ter uma relação também com essa primeira parte da faringe. Inferiormente, eu observo que a faringe também tem relação com algumas vértebras cervicais. Eu tenho relação com a terceira vértebra cervical, com a quarta vértebra cervical e também com uma pequena parte da quinta vértebra cervical. Então essas são as porções ósseas que estão localizadas posteriormente à faringe. Faringe, uma importante estrutura do tubo digestório. Observem anteriormente, não é? Eu vou encontrar aqui o palato duro, palato ósseo, né? Palato ósseo formado aqui pelo processo palatino da maxila e também pelo osso palatino, certo? E mais posteriormente ao palato ósseo, palato duro, eu vou encontrar aqui o palato mole. Então o palato mole vai também delimitar essa parte anterior da primeira porção da faringe, ok? Observem que a primeira porção da faringe se comunica, certo, com a cavidade nasal. Eu tenho uma abertura chamada de coana, certo? Essa coana vai comunicar a cavidade nasal com a primeira porção da faringe, com a nasofaringe. Observando a segunda porção da faringe, eu vejo que ela também tem uma comunicação com a cavidade oral. Comunicação esta em decorrente de uma estrutura chamada de istmo das fauces, ou istmo da garganta, né? Aqui eu tenho a terceira porção da faringe, e a terceira porção da faringe, também chamada de laringofaringe, esta terceira porção vai se comunicar com a laringe por intermédio do ádito da laringe. Então, a abertura da laringe, principalmente formada aqui pela borda anterior da cartilagem epiglote e também uma prega, certo, lateral, uma prega chamada prega ariepiglótica, que vem da cartilagem aritenoide lá posteriormente até superiormente à cartilagem epiglote. Essa prega ariepiglótica, juntamente com a borda anterior da cartilagem epiglote, vai formar aqui um ádito da laringe, e esse ádito da laringe, essa abertura da laringe, vai se comunicar com a faringe. Inferiormente, eu tenho uma outra comunicação que seria o esôfago. O esôfago tem origem aqui na região cervical, certo? Tem uma origem mais ou menos ao entorno da quinta vértebra cervical. Alguns livros, algumas literaturas falam de sexta vértebra cervical. E esse esôfago, tendo uma origem cervical, passa a ganhar a região torácica no mediastino, vai atravessar a região torácica posterior, próximo ali das vértebras torácicas, até o momento que atravessar o hiato do diafragma, se transformando em uma estrutura abdominal. Então, nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo um corte sagital, certo? Corte sagital mediano. Eu tenho aqui a cavidade nasal superiormente, cavidade oral inferiormente. Na cavidade oral, eu identifico aqui a língua, ok? Identifico também o teto dessa cavidade oral, formado aqui pelo palato duro, palato ósseo, e o palato mole posteriormente, ok? Eu tenho, limitando lateralmente a cavidade oral, eu tenho um arco, certo? Um arco palato-glosso, que vai formar aqui o limite lateral do istmo das fauces, permitindo uma comunicação com a parte da cavidade oral e aqui posteriormente com a orofaringe, certo? Aqui inferiormente eu já começo a identificar a laringe, certo? A laringe vai se continuar inferiormente com a traqueia, certo? E a traqueia mantém uma certa relação também com o esôfago em sua parte, o esôfago na sua porção anterior. O esôfago anteriormente vai se comunicar, vai entrar em relação ali íntima com a traqueia. Então, nesse slide, eu estou demonstrando aqui a faringe e eu vou descrever aqui a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe, ou seja, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Uma outra imagem, né, mostrando aqui um corte também sagital da cabeça e do pescoço. Vocês observam que nesse corte sagital eu tenho aqui a cavidade nasal superiormente, cavidade oral inferiormente, certo? Eu tenho os ossos aqui da base do crânio anteriormente, lâmina crivosa do osso etimoide, por exemplo.
eu tenho o osso esfenoide com seio esfenoidal, eu tenho a parte basilar do osso occipital, eu tenho a segunda vértebra cervical, o áxis. Observem que o atlas, o arco anterior, entra em contato com o processo odontoide do áxis. Eu tenho aqui a terceira cervical, a quarta cervical, a quinta cervical, certo? Com os discos intervertebrais correspondentes, ok? Posteriormente aos corpos das vértebras, eu já vou encontrar aqui o canal vertebral com os orifícios, né, para a saída dos nervos intervertebrais. Posteriormente aqui eu vou encontrar os processos espinhosos, né? Seria a convergência mais posterior do arco vertebral. E observando, né, aqui eu vou encontrar a nasofaringe, limitada anteriormente pelas coanas. Eu tenho duas cavidades nasais, então cada cavidade nasal vai se comunicar com a nasofaringe por intermédio de uma abertura chamada coana. Eu tenho aqui o istmo das fauces, ou istmo da garganta, a comunicação anteriormente entre a cavidade oral e posteriormente a segunda porção da faringe, chamada de orofaringe. E aqui inferiormente a última porção da faringe, que eu chamo de laringofaringe, que vai ser contínua inferiormente com o esôfago. Esta porção vai se comunicar anteriormente com a cavidade da laringe, por intermédio de uma abertura que eu chamo de ádito da laringe, né? Essa abertura é limitada anteriormente pela cartilagem epiglote, ok? Posteriormente eu tenho a cartilagem cricoide e lateralmente eu tenho uma membrana, uma prega, né? Que eu chamo de prega ariepiglótica. Observem a relação, né, com a laringofaringe e com a laringe, né? Essa relação é bastante significativa. Por quê? Quando eu faço, né, a deglutição, essa cartilagem epiglote, geralmente ela se projeta posteriormente, fechando aqui a abertura da laringe e permitindo que o bolo alimentar ganhe a região posterior da garganta, chegando aqui inicialmente na parte mais superior do esôfago. Então eu tenho que ter bastante sincronia no ato de deglutição, evitando que o alimento ganhe o tubo respiratório, certo? Isso vai ter uma importância bastante significativa em relação a alguns procedimentos que eu vou ter que realizar na minha prática clínica. Muitas vezes eu passo uma sonda chamada sonda nasogástrica, né? A sonda entra aqui pela cavidade nasal, atravessa as porções da faringe e vai ganhar aqui o esôfago, chegando até a região do estômago. Então, uma sonda nasogástrica. Quando eu faço uma intubação orotraqueal, eu introduzo o tubo aqui na região da cavidade oral, vou ganhar aqui a orofaringe e eu tenho que introduzir o tubo aqui na árvore respiratória. Então, eu não posso progredir o tubo para a região do esôfago, certo? Não posso intubar o esôfago. Consequentemente, se eu fizer isso, o paciente não vai manter uma ventilação adequada para realizar a troca gasosa no pulmão, certo? Consequentemente, ele vai cair a saturação de oxigênio e vai ter algumas intercorrências. Eu tenho que tomar cuidado para isso não acontecer, ok? Anteriormente à faringe, eu vou encontrar então cavidade oral, cavidade nasal e a parte mais inferior aqui da faringe vai se comunicar aqui, vai entrar em contato com a laringe. Se vocês observarem com atenção, na laringe, no interior da laringe, eu tenho também essas pregas chamadas pregas vocais e pregas vestibulares. Entre as duas pregas vocais eu vou ter a rima da glote, que vai permitir o ato de formação da voz. A voz é formada aqui na laringe, certo? E o ar vai passar também ganhando aqui a cavidade oral, permitindo uma fonação, certo? Então, divisão da faringe. Tem nasofaringe, situa-se posteriormente ao nariz, obviamente lá atrás do nariz, e acima do palato mole, né? Então, o nariz estaria aqui na frente, posteriormente ao nariz eu vou encontrar aqui, certo? A nasofaringe. Na verdade, além de estar posteriormente ao nariz, ela fica posteriormente à cavidade nasal, essa região aqui. Então, aqui seria a nasofaringe. A orofaringe fica do palato mole, certo?
até a parte superior da epiglote, uma pequena abertura nesta região. E a laringofaringe, ela vai aqui da cartilagem epiglote e vai até a cartilagem cricoide. Esta cartilagem aqui, formando aqui o limite inferior da laringofaringe, ok? Mais uma vez, é um corte sagital, mostrando aqui imagens, né, já demonstradas anteriormente. Aqui um livro de anatomia seccional, que mostra aqui também diversas fotos de peças cadavéricas, né? Eu tenho aqui cavidade oral com a língua, eu tenho palato duro, palato mole, temos as vértebras cervicais, aqui na frente eu possuo a laringe, aqui eu já começo a encontrar o esôfago posteriormente, né? Então tenho a divisão da nasofaringe, aqui da orofaringe e aqui da laringofaringe. Então é uma divisão bastante questionada em provas. Então, muitas provas de anatomia trazem essa descrição em relação, descreva as divisões da faringe. Qual a resposta? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E esta outra imagem mostrando aqui uma vista de uma criança. Qual que é a diferença entre esta porção aqui e esta porção aqui? Na criança, eu tenho o desenvolvimento muito acentuado, né, da parede posterior da nasofaringe, já que eu tenho uma tonsila nessa região, tonsila faringeia ou tonsila faringe. Esta tonsila, geralmente, em decorrência do seu desenvolvimento, ela pode aumentar e pode ocluir, certo? Esse espaço entre a nasofaringe e a orofaringe, certo? Bloqueando ali a passagem de ar. Consequentemente, se isso acontecer, a criança ela vai ter uma respiração bucal de suplência, né, para tentar manter a sua ventilação. Aquela criança que respira sempre pela boca. Então, consequentemente, nesse tipo de manifestação clínica, eu posso suspeitar que a criança apresenta um crescimento anormal da tonsila faringiana, que nós chamamos de adenoide. É aquela mãe que fala, meu filho tem carne no nariz. O que é o carne no nariz? Seria o crescimento desse tecido linfático, localizado aqui posteriormente à nasofaringe, que seria adenoide, e consequentemente vai restringir, não é, o fluxo aéreo da cavidade nasal para a região posterior da faringe e consequentemente levar a algumas manifestações clínicas. Geralmente são condições que acontecem mais durante a infância. Depois, no decorrer do desenvolvimento, esse tecido ele vai deixando de ser hipertrofiado, certo? Vai deixando de ser um tecido grande para ocluir essa região e, consequentemente, a criança volta a respirar pelo nariz em relação à sua aeração. Observem que isso não acontece aqui no adulto. Eu tenho um grande tubo, né? Um grande espaço para passagem de ar, certo? Desde a cavidade nasal superiormente até chegar aqui na orofaringe, atravessando aqui a nasofaringe, ok? Essa outra imagem aqui mostra também, certo? Em relação à porção basilar do osso occipital, eu tenho aqui a segunda vértebra cervical com seu processo odontoide e aqui anteriormente o arco anterior do atlas. Disco intervertebral, terceira vértebra cervical no seu corpo, disco intervertebral, quarta vértebra cervical, disco intervertebral, quinta vértebra cervical e posteriormente aos corpos das vértebras, eu já vou aqui encontrar o canal vertebral e no seu interior a medula espinal, certo? Então, observem também a proximidade entre a medula cervical e também as estruturas da faringe, certo? Essa proximidade pode levar a alguns problemas em relação a traumatismo na cavidade oral e também traumatismo na região cervical. É muito comum, não é, a gente descrever uma situação que pode acontecer. Criança que corre, não é, com um pirulito na boca. O que acontece? A criança está com um pirulito na boca, esse pirulito ele entra em contato com a cavidade oral, certo? Se a criança cair com esse pirulito na boca, o que pode acontecer?
essa haste, ela pode atravessar a região cervical, né? A região da cabeça, das vértebras cervicais, e atingir também a medula espinhal. Então, aquelas hastes, né, de pirulito que eram muito usadas antigamente, hoje em dia a gente está restringindo muito em relação a essa venda. Por quê? Uma haste muito grande, se a criança estiver andando e correndo com esse pirulito, ela pode cair, se ela der um azar, essa haste pode perfurar a orofaringe e atingir também, consequentemente, estruturas muito nobres que estão localizadas posteriormente, comprometendo aqui a medula, a sua porção cervical, ok? Aqui uma vista posterior da faringe, certo? Então, eu estou vendo aqui uma dissecção profunda, uma vista posterior, e eu vou encontrar, certo? Posteriormente, as duas aberturas das coanas, certo? As duas aberturas das coanas. Na parte central dessa abertura, né, eu vou encontrar aqui o septo nasal. O septo nasal vem desde a parte mais anterior até se projetar posteriormente, certo? Então vai delimitar aqui anteriormente cavidade nasal e posteriormente a primeira parte da nasofaringe. Em alguns livros falam o seguinte, que a cavidade nasal é sinônimo de nariz. Então fala, anteriormente está o nariz e posteriormente eu tenho a nasofaringe. Na verdade, o nariz é uma estrutura óssea cartilaginosa localizada bem anteriormente e posteriormente ao nariz. Alguns livros falam que eu vou encontrar a cavidade nasal propriamente dita, né? Aqui eu vou encontrar o grande istmo das fauces em formato de M, certo? E aqui eu vou encontrar o início da laringe, uma região que eu chamo de ádito da laringe. Posteriormente ao ádito da laringe, eu vou encontrar ainda a terceira porção da faringe, certo? E, consequentemente, na parte mais inferior, eu tenho ali a comunicação, a entrada do contato com o esôfago. Observe uma relação super importante nesse slide, né? O esôfago, ele tem uma relação posterior com a traqueia, certo? Então o esôfago ele passa posteriormente à traqueia na região cervical e na região torácica. Isso vai ter relevância em relação a alguns procedimentos. Se eu tivesse que fazer uma traqueostomia, certo? E o esôfago estivesse na frente da traqueia, eu teria muito problema para acessar essa traqueia, não é? Por sorte, o esôfago passa posteriormente à traqueia e isso não me causa nenhuma intercorrência no caso de uma traqueostomia, procedimento esse localizado aqui na região cervical. Então, nesse slide, eu tenho uma abertura de uma vista posterior da faringe, certo? E observem aqui as três porções. A nasofaringe, eu tenho a orofaringe e eu tenho a laringofaringe, certo? Nasofaringe, certo? Nasofaringe seria esta porção aqui, a primeira porção da faringe, né? Posteriormente, né? Eu observo que nesta porção da faringe eu vou encontrar aqui a tonsila faríngea ou tonsila faringeia, certo? E vou encontrar também uma abertura, uma comunicação de uma cavidade importante com a nasofaringe, uma cavidade timpânica. Então, eu tenho um ósteo chamado ósteo faríngeo da tuba auditiva. Esse ósteo é importantíssimo. Vai comunicar a cavidade timpânica lá dentro do osso temporal com a nasofaringe. Por que acontece essa comunicação? Para tentar equalizar a pressão no interior da cavidade timpânica. Então, quando eu tenho a oclusão, certo? O fechamento desse ósteo faríngeo da tuba auditiva, eu não consigo equalizar a pressão localizada aqui na nasofaringe com a cavidade timpânica. Isso pode acontecer muitas vezes em despressurização, quando o avião ele está mudando rapidamente em relação a essa altitude e a cabine não está pressurizada de acordo com o protocolo. Então, consequentemente, eu posso aumentar ou posso diminuir a pressão na cavidade timpânica e isso pode levar a algumas intercorrências, principalmente dor, certo? Acredito que ninguém aí tenha visto ou tenha participado de um movimento de queda de avião, certo? Quando isso acontece,
eu tenho uma alteração súbita na pressão da cabine e, consequentemente, eu posso ter anormalidades na cavidade timpânica. As crianças têm isso muito, com um problema muito comum de acontecer, certo? Isso é muito comum em criança que está no avião e quando o avião se encontra decolando ou aterrissando, geralmente algumas crianças podem começar a chorar, porque elas não têm esse controle bem estabelecido em relação à equalização da pressão. Essa região desse ósseo é muito estreito na criança, muito pequeno, e consequentemente isso vai causar algum desconforto. Por isso que algumas pessoas falam, quando estiver andando de avião é bom estar sempre mascando o chiclete. Quando eu faço um movimento com a cavidade oral, eu tento também, certo, afastar, né, esses lábios desse ósseo faríngeo da tuba auditiva, melhorando, né, a abertura desse ósseo e, consequentemente, melhorando a equalização da pressão entre essas regiões, né? Se vocês estiverem nessa circunstância, o ouvido ficou entupido, né? Descendo a serra, o que acontece? Pô, meu ouvido ficou entupido. Sempre que eu desço a serra, meu ouvido fica entupido. Mesmo subo a serra, meu ouvido fica entupido, certo? O que eu faço? Abro bem a boca e tento afastar, certo? Esses lábios desse ósseo faríngeo da tuba auditiva, e, consequentemente, o ar vai entrar ou vai sair, dependendo se eu estiver subindo ou descendo a serra, e, consequentemente, eu vou desentupir esse ouvido. As pessoas falam isso, certo? Então, nasofaringe vai ser limitada aqui posteriormente com a sua parede posterior e superiormente, certo? Sobretudo a parede posterior, na sua parte mais superior, eu tenho a tonsila faringeana, que também é chamada de adenoide. Esse tecido ele pode crescer, no caso das crianças, muito comum, e ocluir completamente essa região, certo? Consequentemente, a criança vai ter uma respiração bucal de suplência. Se não corrigido, pode levar a alterações de arcada dentária, por exemplo, né? Então, tem um palato, uma conformação específica em relação à criança, isso é mais específico do ponto de vista da otorrinolaringologia. Lembrar aqui do ósseo faríngeo da tuba auditiva, certo? Atrás da tuba auditiva, eu tenho recesso faríngeo nesta região aqui, certo? Também uma topografia importante aqui da nasofaringe, já que essa tonsila ela pode crescer em direção aqui a esse ósseo faríngeo da tuba auditiva. Segunda porção da faringe, eu tenho a orofaringe, certo? Então, esta porção aqui da faringe, uma porção de muito significado clínico, né? Já que eu vou encontrar uma parede lateral, uma parede posterior e a comunicação aqui com a cavidade oral, né? Eu tenho a parte da úvula que vai se projetar aqui, formando aqui o ápice do teto, que vai comunicar aqui a cavidade oral anteriormente com a orofaringe posteriormente. Então, eu tenho um anel linfático nessa região, né? Juntamente esse anel linfático na região, com essa tonsila faringiana, vai criar um certo bloqueio às infecções oriundas da árvore respiratória e digestória, e evitar que essas infecções ganhem aqui a via aérea inferior e a via do tubo digestório. Eu tenho a tonsila faríngea localizada aqui na nasofaringe, porém na orofaringe também eu tenho a tonsila palatina, certo? Lateralmente aqui na orofaringe. E lembrando que na parte posterior da língua, ou seja, no terço posterior, eu tenho uma outra tonsila chamada tonsila lingual, certo? Então a tonsila lingual também vai fazer parte desse conjunto de estruturas que nós chamamos de tecido linfóide associado à mucosa, que vai proteger a via aérea inferior em relação a algum processo inflamatório infeccioso. Muito comum, esse tecido está bem desenvolvido em criança e adolescente, então é muito comum criança e adolescente apresentar amidalite, faringite, certo? Então são inflamações na faringe, na tonsila faringiana, e inflamações aqui na tonsila lingual, certo? O estímulo das fauces comunicando aqui a cavidade bucal anteriormente com a orofaringe posteriormente, certo? Eu tenho aqui superiormente a úvula
inferiormente o dorso da língua e lateralmente a fossa tonsilar, onde eu vou encontrar aqui a tonsila palatina. Em alguns livros falam o seguinte, alguns livros falam que o limite lateral do istmo das fauces seria o arco palatoglosso, que está correto. Outros livros falam o seguinte, que o limite lateral seria o arco palatofaríngeo, não está errado de tudo, certo? Mas, na verdade, eu tenho aqui a fossa tonsilar, limitando o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo. O arco palatoglosso vai do palato até a língua, daí o nome arco palatoglosso, e o arco palatofaríngeo vai do palato até a faringe, sua parte lateral. Daí o nome arco palatofaríngeo. Então, esta porção aqui seria a segunda parte da faringe, que eu chamo de orofaringe, certo? Por último, a terceira porção da faringe seria a laringofaringe, não tem tanta coisa para mostrar, certo? Só vou falar que ela tem relação aqui com o início aqui da parte da laringe, numa região que eu chamo de ádito da laringe. Então, se eu perguntar na prova assim, quais são as cavidades que se comunicam com a faringe? Todo ano a gente pergunta isso em prova, né? Todo ano tem aluno que erra a questão. Então, quantas cavidades que se comunicam com a faringe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Eu tenho 7 cavidades que se comunicam com a faringe. Poxa, 7 cavidades? Quais são as cavidades então? Eu tenho 2 cavidades nasais, eu tenho uma cavidade oral, eu tenho a laringe, eu tenho o esôfago e eu tenho as 2 cavidades timpânicas. Tenho ali os 2 ósseos faríngeos da tuba auditiva, certo? Então são 7 cavidades que se comunicam com essa região aqui comum ao tubo respiratório e ao tubo digestório, que nós chamamos aqui de faringe, né? Uma vista agora posterior dessa faringe, eu vou observar que essa faringe ela possui um revestimento, né, de musculatura estriada esquelética. Então eu tenho diversos músculos constrictores da faringe. Esses músculos vão envolver posteriormente a faringe e vão se inserir aqui numa região de uma rafe mediana da faringe. Eu tenho constrictor faríngeo superior, eu tenho constrictor faríngeo médio e eu tenho músculo constrictor faríngeo inferior. Qual que é a importância disso? Eu tenho que ter uma sincronia entre contração e relaxamento desses músculos para permitir uma deglutição de boa qualidade. Geralmente isso já está presente durante o nascimento. A criança já nasce com condição de deglutir, se ela for uma criança a termo, certo? Porém, em fetos prematuros, eles têm dificuldade em relação à deglutição. Eu não posso pegar um feto de 30 semanas, certo? Depois que nascer e colocar diretamente no peito. Ele não vai conseguir deglutir. Ele vai engasgar, ele vai broncoaspirar, porque ele não tem essa sincronia em relação à contração e relaxamento dessa musculatura da faringe, e muito menos permitir a sincronia entre respiração e deglutição. Então esse feto não vai apresentar isso. Ele vai broncoaspirar o leite, isso vai complicar a minha situação. Poxa, então como é que eu faço para alimentar uma criança prematura, nasceu de 25, 30 semanas, está na UTI neonatal? O que eu faço para alimentar essa criança? Eu passo uma sonda nasogástrica, certo? E com isso eu vou alimentar pela sonda e vou garantir que esse feto, que essa criança não vai broncoaspirar, eu vou prevenir isso bastante em relação à neonatologia. Observando aqui posteriormente, eu tenho então a musculatura localizada superiormente na faringe, certo? Músculo constrictor superior da faringe, musculatura média, né? Constrictor médio da faringe, e a parte mais inferior, constrictor inferior da faringe, certo? Eu tenho aqui ao nível da cartilagem tireoide, certo? Localizado anteriormente, eu tenho uma glândula abaixo dessa cartilagem, que é a glândula tireoide, certo? Então aqui eu estou vendo aqui os 2 lobos, né,
da cartilagem tireoide. Eu não vejo, ou melhor, da glândula tireoide. Eu não vejo a cartilagem que ficaria localizada mais anteriormente. Mas se vocês observarem, essa glândula tireoide, ela envolve posteriormente a faringe, certo? E envolve também a parte mais lateral do esôfago, ok? Então, eu tenho essa musculatura, né? Músculo constrictor superior da faringe, músculo constrictor médio da faringe, músculo constrictor inferior da faringe. O que pode acontecer? Eu posso ter uma região de fragilidade entre o músculo constrictor inferior da faringe, certo? E o músculo cricofaríngeo, certo? Então eu posso ter uma região de fragilidade entre esses dois músculos. E, consequentemente, eu posso ter uma formação de um divertículo nesta região. É um divertículo posterior à faringe, que eu chamo de divertículo de Zenker. Isso é relativamente comum. O que vai acontecer? Eu vou ter uma bolsa, não é, nesta região e, consequentemente, eu posso ganhar, não é, esta região com um alimento, com uma substância que eu tentar deglutir. Eu posso ter uma ocupação do alimento nesta região. Isso vai me levar a algumas manifestações clínicas. Eu vou apresentar sempre um odor bastante característico na região da boca, certo? Já que o alimento vai ficar localizado aqui, ele vai ser parcialmente digerido, vai liberar algumas substâncias em relação ao cheiro e, consequentemente, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que está sempre com um cheiro muito forte na boca, certo? E, consequentemente, pode ter alterações também de deglutição, que nós chamamos de disfagia, um desconforto na deglutição. Eu faço um exame contrastado, certo? E observo ali uma formação diverticular, certo? Então, eu observo nesta região da faringe uma comunicação, certo? Com o fundo cego, uma comunicação diverticular, e eu tenho que corrigir isso para evitar disso levar a alguns desdobramentos. Então, normalmente eu faço uma cirurgia para tentar fechar esse orifício e retiro essa bolsa diverticular. Posso fazer a cirurgia, inclusive, por via endoscópica, né? Então, aqui mostrando novamente, posteriormente à faringe, né? Eu tenho o músculo constrictor superior, médio e inferior, certo? E aqui o músculo cricofaríngeo, né? E eu tenho uma área entre o constrictor inferior e o cricofaríngeo, que é uma área de fragilidade, onde eu posso ter a formação de um divertículo, certo? Aqui uma vista posterior dessa formação diverticular e aqui uma vista lateral. E esse divertículo pode, né, comunicar aqui com a faringe e levar aqui, né, a um trajeto do bolo alimentar e esse bolo alimentar ficar aqui retido nesse divertículo e, consequentemente, levar a algumas anormalidades clínicas nessa pessoa, né? Esse bolo alimentar localizado aqui pode começar também a comprimir, certo, a parte da faringe e, consequentemente, também o esôfago, dependendo do tamanho desse divertículo e, consequentemente, levar aqui algumas anormalidades de deglutição, certo? O paciente tem problema de deglutição, tem odinofagia, dor para deglutir, ou tem uma disfagia, certo? Um desconforto quando vai deglutir algum alimento, certo? Aqui novamente mostrando, né, o divertículo de Zenker, né, uma formação diverticular nessa parede posterior da faringe, e aqui um exame contrastado, certo? Eu faço um exame contrastado e observo aqui a formação diverticular na região da cabeça, posteriormente na região superior do pescoço, certo? E aqui mostrando aqui, durante uma endoscopia, posso fazer uma endoscopia digestiva alta, uma EDA, e observo aqui dois orifícios, um orifício normal, que é a continuação da faringe, que vai dar origem ao esôfago, e aqui a formação diverticular, o orifício aqui em fundo cego, né? Onde eu posso até ter retenção de alimento nesta região, certo? Mais uma imagem, certo? Mostrando aqui a região de fragilidade entre o constrictor inferior da faringe e aqui o músculo cricofaríngeo, demonstrando aqui um divertículo de Zenker, certo? Observe aqui a continuação da faringe, que seria o esôfago, e anteriormente a continuação da laringe, que seria a traqueia. Nessa outra imagem aqui, certo? Eu tenho a formação diverticular e o bolo alimentar, né? Então,
descendo aqui em direção ao esôfago, eu vou ter o bolo alimentar e pode ter também esse bolo alimentar ganhando aqui a região diverticular. A cirurgia, como é que eu faço? Eu introduzo um instrumental cirúrgico, vou acessar esse divertículo, certo? Eu consigo fazer manipulação cirúrgica por esta região, puxo essa bolsa e realmente eu faço uma rafia nessa região, certo? E sepulto esse divertículo aqui. Então ele deixa de existir e o paciente posteriormente ele vai deglutir de forma harmônica, já que esse bolo alimentar vai conseguir deixar a faringe e ganhar o esôfago sem nenhuma alteração. Se eu não faço a cirurgia, só retiro, só corto essa partezinha aqui, corto o divertículo, deixo aberto, o que vai acontecer? O bolo alimentar vai começar a ganhar a região cervical e ganhar também a região torácica, não vai ser bom. Então eu tenho que fechar esse orifício do divertículo para evitar que esse bolo alimentar ganhe a região. Ok? Então falamos sobre faringe, falamos sobre as delimitações da faringe, as relações ósseas posteriores da faringe, as divisões da faringe em orofaringe, laringofaringe e nasofaringe. E agora a gente vai falar um pouco sobre o esôfago, outra estrutura importante em relação ao tubo digestório, certo? Então o esôfago, ele vem da faringe, vai atravessar a região torácica, observe que atravessa posteriormente a traqueia e vai chegar até a região abdominal, ele vai desembocar aqui no estômago, uma importante víscera, um importante órgão do tubo digestório, certo? Então ele vem desde aqui de cima, da região cervical, atravessa a região torácica, certo? E ganha aqui a região abdominal. Então vai ser uma estrutura, o esôfago, uma estrutura muscular, e vai ser uma estrutura por onde vai atravessar, certo, o bolo alimentar, né? Eu posso também ter a deglutição de ar, né? Consequentemente, eu posso levar o ar para o estômago, mas isso não vai ter significância. Não preciso de ter ar no estômago, eu preciso de ter alimento. Eu preciso de ter ar onde? Lá no pulmão para realizar a troca gasosa. Se eu ingerir ar, deglutir ar, esse ar vai ficar retido, principalmente no estômago, sobretudo aqui no fundo do estômago, se eu estiver em posição ortostática, e pode começar a causar um certo desconforto. Esse desconforto é muito comum em lactentes, certo? Já que quando esse lactente mama, consequentemente ele vai também deglutir juntamente com o leite um pouco de ar em relação a essa dinâmica de deglutição e, consequentemente, eu tenho que colocar esse lactente muitas vezes para arrotar, para permitir que esse ar que se encontra aqui no estômago suba, certo? E volte para o meio externo, certo? Então isso é importante a gente realizar também no lactente, evitando que muitas vezes ocorra, né, um desconforto muito grande, a criança pode ter muita cólica e muitas vezes a criança pode até ter uma regurgitação do bolo alimentar, no caso aqui leite, né, subindo, certo? E ganhando também a árvore respiratória. Essa criança pode broncoaspirar. Então, é de boa norma, toda vez que a criança se alimentar, se amamentar, eu colocar a criança em posição vertical e a criança fica ali mais ou menos de 20 a 30 minutos em relação à dinâmica de deglutição e propagação desse tubo alimento. A criança vai ficar de 20 a 30 minutos para arrotar, certo? Aqui a gente tem o trajeto do esôfago na região torácica, certo? Observando que vem da região cervical e vai atravessar aqui o hiato esofágico do diafragma, chegando aqui à região abdominal. Observe então que o esôfago é uma estrutura posterior à traqueia, certo? Vem desde aqui da região cervical, passa posteriormente à traqueia. Eu vou ter um limite onde eu vou ter a divisão da traqueia em brônquio fonte primário direito e esquerdo, e o esôfago continua, certo? Vai chegar um momento que vai atravessar o hiato esofágico do diafragma e vai ganhar aqui a região abdominal, desembocando aqui, né, no estômago. Observem também que o esôfago ele entra em contato principalmente com dois nervos cranianos, nervo vago direito e nervo vago esquerdo. Geralmente o nervo vago esquerdo, né, está em direção à face anterior do esôfago e o nervo vago direito vai em direção posterior ao esôfago. Então está na face posterior
desse tubo muscular. Então, esôfago mede em média 25 centímetros no adulto, tem uma divisão cervical, tem uma partezinha aqui na região cervical, tem uma divisão torácica que vai atravessar também o diafragma, se transformando aqui um órgão abdominal. Eu observo, né, algumas constricções do esôfago. Então tem algumas regiões onde o esôfago vai atravessar e esse esôfago pode ser comprimido por algumas estruturas. Quais são as estruturas que podem comprimir o esôfago? Eu tenho a cartilagem cricoide, a última cartilagem da laringe, a gente vai estudar em relação à árvore respiratória. Esta cartilagem pode levar a uma constricção, pode levar a uma estenose do esôfago, né? Depois eu tenho o arco da aorta. A aorta, né, ela é dividida em uma aorta ascendente, eu tenho um arco da aorta, depois uma aorta descendente, né? Nesse arco da aorta, certo, eu posso levar também uma compressão do esôfago. Eu posso ter uma compressão também no brônquio principal ou brônquio primário esquerdo. Esse brônquio primário esquerdo pode comprimir o esôfago, levando a alguma repercussão. E por último, eu posso também ter uma compressão, certo, do diafragma. Posso ter uma hérnia aqui nesta região e essa hérnia pode levar a uma estenose, né, nesta região do esôfago, comprimindo, certo, esse órgão nesta região. Okay? Então posso ter algumas regiões de constricção do esôfago. Quais são as regiões? Cartilagem cricoide, ao nível da cartilagem cricoide, ao nível do arco da aorta, ao nível do brônquio principal esquerdo e aqui ao nível da passagem aqui no hiato esofágico do diafragma, né? Relações anatômicas do pescoço. Anteriormente eu tenho a traqueia e tenho os nervos laringeus recorrentes. Os nervos laringeus recorrentes são ramos do nervo vago que vão subir em direção à laringe, vão inervar ali os músculos da laringe, né? Na região torácica, né, eu tenho relação com o esôfago, certo? Principalmente as vértebras torácicas e o músculo chamado longo do pescoço vai ter relação com o esôfago. Lateralmente, certo? Eu tenho também relação com os lobos da glândula tireoide, já mostrei um slide para vocês, e as artérias carótidas comuns vão entrar em contato, né, com o esôfago lateralmente. Tem os ligamentos traqueoesofágicos, que não tem tanta importância assim, e quando eu for realizar uma cirurgia de esôfago, que eu vou ter que acessar pela região cervical, eu tento acessar sempre pelo lado esquerdo, certo? Já que o esôfago ele é mais voltado para o lado esquerdo. Se eu tentar acessar pelo lado direito, eu vou ter uma certa dificuldade em relação ao acesso do esôfago, né? Relações anatômicas do tórax, né? O esôfago passa por duas regiões torácicas importantes. Essas duas regiões são chamadas de mediastino superior e mediastino posterior, né? A gente vai ter uma aula sobre cavidade torácica no semestre que vem e nós vamos falar sobre as divisões do mediastino. Porém, já vou adiantar, o mediastino superior, né, vai ficar localizado acima de uma linha imaginária que vai desde uma região do manúbrio e do corpo do externo e vai se refletir posteriormente lá ao nível da quarta vértebra torácica. Dali para cima, entre os dois campos pleuropulmonares, eu tenho uma região que eu chamo de mediastino superior. Abaixo dessa linha, até o diafragma, eu tenho uma região que eu chamo de mediastino inferior. E esse mediastino inferior, ele é subdividido em anterior, médio e posterior. Posteriormente ao saco pericárdio, eu vou ter o mediastino posterior. E no mediastino posterior, eu vou ter a passagem do esôfago, juntamente com outras estruturas. A aorta descendente também passa pelo mediastino posterior. Porém, nesta aula de tubo digestório, eu vou ter que afirmar que o esôfago passa por essa região do mediastino posterior e vai atravessar o diafragma, certo? O hiato do diafragma, o hiato esofágico, e vai passar a ser uma estrutura abdominal, ok? Irrigação do esôfago, são diversas artérias que vão irrigar o esôfago. Tem artérias oriundas aqui na região cervical, existem artérias oriundas na região torácica, certo? E artérias oriundas aqui na região abdominal. A gente vai discriminar melhor essas artérias quando a gente passar para estudar o sistema cardiovascular, a parte arterial. Porém, vem artérias aqui do tronco tíleo-cervical, que são ramos da artéria tireoideia inferior, lá de cima da região cervical. Eu tenho a porção torácica, né, que vai emitir ramos, né,
das artérias brônquicas, não é? São os ramos esofágicos, artérias intercostais, né? E ramos diretamente do arco da artéria aorta descendente, artérias que vão irrigar aqui o esôfago, né? Parte abdominal, eu tenho tronco celíaco e vou ter principalmente ramos da artéria gástrica esquerda e também ramos da artéria frênica inferior, a artéria que vai irrigar aqui as duas cúpulas diafragmáticas. Conhecimento mais específico, não precisa ficar decorando as artérias que vão irrigar o esôfago nesse momento, certo? A gente vai ter essa aula no semestre que vem em relação ao sistema cardiovascular. Drenagem do esôfago, isso aqui é importante. Na parte mais inferior ao esôfago, certo? Eu tenho um plexo mucoso, né? Que vai formar diversas veias esofágicas e essas veias, nesta topografia inferior, têm relevância bastante significativa. Na parte superior, vai para o sistema cava, certo? Na parte inferior, não vai para o sistema cava. Vai para um sistema que a gente chama de sistema porta. A gente vai ver isso com mais detalhes também em relação ao próximo semestre. Porém, já que é relevante, bastante significativo, se eu tiver uma hipertensão portal, ou seja, eu tenho uma cirrose hepática, a veia porta hepática leva esse sangue para o fígado, eu tenho uma cirrose, aumento a pressão, certo? Neste território vascular venoso. Consequentemente, essas veias esofagianas que drenam a mucosa, como são tributárias da veia gástrica, que vai ser uma tributária da veia porta, essas veias vão ficar túrgidas. Consequentemente, eu posso ter uma laceração, certo? Eu posso ter uma variz nessas veias esofágicas e uma laceração causando uma hemorragia digestiva alta. O paciente pode começar a vomitar sangue, certo? Isso é muito comum em paciente cirrótico, alcoólatra pesado, já desenvolveu uma cirrose. Eu tenho um aumento dessas veias, desse plexo, certo? Localizado inferiormente ao esôfago e, consequentemente, isso pode me manifestar clinicamente causando uma hematêmese, uma hemorragia digestiva alta. É uma urgência médica isso, certo? Então aqui eu tenho varizes de esôfago. Como é que eu vejo isso? Eu faço uma endoscopia, certo? E vejo esse plexo submucoso bastante desenvolvido, com os botões, não é? Mostrando aqui essas varizes no esôfago, certo? E consequentemente eu tenho que tentar evitar ao máximo, certo, que esse paciente desenvolva lacerações nesse território vascular e consequentemente vai ter uma hemorragia digestiva alta. Então isso é uma condição clínica muito comum, certo? Principalmente em pacientes alcoólatras pesados que desenvolveram cirrose hepática, né? Aqui eu tenho outras situações clínicas onde eu tenho um megaesôfago, uma acalásia, né? Observem, né, que eu tenho uma dilatação da região da luz do esôfago. Consequentemente, se eu fizer um exame contrastado, eu peço o paciente deglutir um contraste, faço uma radiografia e vejo um esôfago dilatado. Algumas condições clínicas podem levar a isso, né? Inclusive doença infecciosa, doença de Chagas, pode causar megacólon e megaesôfago. Isso vai causar repercussões em relação à dinâmica da deglutição. E por último, doenças que podem causar hérnia nessa topografia do esôfago, né? Ou hérnias esofagianas. Eu tenho, por exemplo, no hiato do diafragma, né? Essa região onde eu vou ter a transição do esôfago, vai atravessar essa região e vai ganhar a região abdominal, correto? Se eu tiver, né, uma hérnia nessa região, ou seja, eu hernio o conteúdo abdominal em direção à cavidade torácica, né, eu passo essa região abdominal para a região torácica, por uma insuficiência desse anel esofagiano, eu vou ter uma hérnia, né, por deslizamento, deslizou o conteúdo do estômago, né, e consequentemente também posso deslizar o conteúdo, né, dessa porção do esôfago que se encontra na região abdominal. Então o esôfago vai deixar de ter uma porção abdominal e a parte abdominal vai herniar em direção à região torácica. Ou eu posso ter uma hérnia paraesofágica. Eu posso projetar, certo, o estômago nesta região em direção à cavidade abdominal, levando aqui uma repercussão clínica bastante significativa em relação ao paciente, né? Então existem dois tipos de hérnias comuns: a hérnia por deslizamento e a hérnia paraesofágica, certo? Então são duas condições clínicas que podem ter correções, inclusive
cirúrgicas além de clínicas, né? Essa hérnia por deslizamento, ela vai causar muito provavelmente uma doença por refluxo gastroesofágico, certo? Então, já que a mucosa do esôfago é diferente da mucosa do estômago, a mucosa do esôfago não está preparada para receber o suco gástrico, como a mucosa do estômago. Eu vou perder essa integridade, né, desse esfíncter esofagiano inferior e, consequentemente, o líquido vai ganhar também a região torácica, né, e causando uma irritação na mucosa do esôfago, levando a um desconforto causado principalmente por alimento ácido, né, alguns tipos de medicamento, bebida alcoólica, principalmente fermentado, vinho e cerveja, chocolate, café, vai causar esse desconforto bastante grande. Aqui eu vou ter uma disfagia, uma anormalidade em relação à deglutição, eu vou notar que o bolo alimentar vai chegar nessa região e pode ter, em decorrência do saco herniário, né, do fundo do estômago, posso ter uma compressão aqui e o paciente pode manifestar esses sintomas aí. Espasmo esofagiano difuso, o esôfago ele se contrai, não com uma onda peristáltica progredindo, mas se contrai em toda a sua extensão, de diversas formas, e com isso pode causar um certo desconforto de deglutição. Não é tão comum disso encontrar, mas eu posso fazer uma radiografia e encontrar, certo, um espasmo em diversas porções do esôfago na sua sequência, né, causando um desconforto muito grande, e eu posso fazer um tratamento clínico com drogas para isso. Câncer de esôfago, também muito comum, né? Então, o câncer de esôfago geralmente é lá na parte de baixo, né, na junção entre o epitélio do esôfago e o epitélio do estômago. Tem alguns fatores de risco, né? Um deles é a cirrose hepática, que pode talvez aumentar assim a vascularização venosa da submucosa, certo? E isso pode se manifestar cronicamente com uma displasia das células da mucosa e futuramente vai levar ali uma alteração em câncer, um adenocarcinoma do esôfago. Também é uma coisa que é relativamente comum de se encontrar. Ok? Então foi uma aula onde eu falei um pouco sobre faringe e eu falei um pouco sobre o esôfago. Mostrei algumas repercussões clínicas para ajudar também na memorização das estruturas e trazer uma certa relevância nesse assunto. Ok? Grande abraço, até a próxima aula.